Vitória, seja bem-vinda. Fernanda, boa noite. Oi, Oh, boa noite, Vitória. boa noite, tudo bem? Tudo. Que bom que você está aqui hoje. Sim, sempre ótimo estar aqui. Estamos aí aguardando um pouquinho, né? Pessoal aí chegando. Gislaine, Uhum. boa noite. Fernanda. Enquanto isso, eu vou anotar aqui os comentários, o título do estudo de hoje, né, Vitória? Sim, enquanto você vai anotando, Mina, só lembrar o pessoal também, né, sobre a nossa tenda, né, a casa física que a gente tem aqui em Uberaba. Aqui no nosso Instagram temos o calendário com os dias de gira, os dias de estudo. Então, todo mundo pode dar uma olhadinha também. E todo mundo convidado para estar presencialmente com a gente também na casa. Sempre que se sentir confortável, que sentir no coração, né, de estar lá com a gente, vai ser um prazer receber todo mundo. Exato. E agora, no próximo sábado, também a gente vai ter a nossa festa julina. Tá todo mundo convidado. Beleza. Prontinho. Lembrá-los também, né, de pegar um copo com água, uma garrafinha para ser fluidificado durante o estudo. Sim. Arielle também está aqui com a gente. Boa noite. Vitória, Bom, quando você começa a dizer, tá bom? Boa noite, Dora. Bem-vinda. então, queria convidar, né, todos que estão aqui presentes conosco, que a gente feche os nossos olhos, acalme o nosso coração, os nossos pensamentos, para que a gente possa sintonizar com a energia, com a espiritualidade e pedir que Jesus esteja conosco, todos os amigos espirituais, mais uma noite de estudo, para que possamos mais uma vez aprender com os ensinamentos do Cristo e que possamos continuar colocando em prática todos esses ensinamentos, para que possamos continuar na caminhada evolutiva, sempre da melhor forma, usando todos esses ensinamentos que o Pai nos ensinou.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem. Então, vamos fazer a leitura. A lição, como eu coloquei aí nos comentários, o título é Conquista da Compaixão. Exercita-te pessoalmente na piedade. Paulo, Timóteo 4/7. Capítulo 4, versículo 7, né? Não se conhece nenhuma conquista que chegasse ao espírito sem o apoio da prática. Um grande intérprete da música não se manteria nessa definição sem longos exercícios com base na disciplina. Um campeão nas lides esportivas não consegue destacar-se simplesmente sonhando com as vitórias. Nos dons espirituais, os princípios que nos regem as aquisições são os mesmos. Se quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão. E compreensão não vem a nós sem que façamos esforço para isso. Aceitemos assim as nossas dificuldades por ocasiões preciosas de ensino, sobretudo no relacionamento uns com os outros. Nesse sentido, os que nos contrariam se nos mostram como sendo os melhores instrutores. Se alguém comete uma falta, reflitamos na doença mental que lhe terá ditado o comportamento. Se um amigo nos abandona, imaginemos quanto haverá sofrido no processo de incompreensão que o levou a se afastar. Pensa na insatisfação enfermiça dos que se fazem perseguidores e na dor dos que se entregam a esse ou aquele tipo de culpa. Compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, notemos, ninguém adquire a piedade sem construí-la. É uma lição que faz a gente refletir muito, né? Todas fazem, mas sempre que fala sobre compaixão, né? Como a gente está enxergando o outro, acho que é algo que ainda toca muito nas nossas falhas, né? E eu achei muito, muito bonito o título dessa lição, porque já faz a gente começar a nossa reflexão, né, Mirna? A palavra é conquista, né? A conquista não é aquilo que já vem pronto, né? Já vem dado. Não é aquilo que a gente já nasce com. É realmente conquistado através do nosso esforço. E aí vem naquilo que a gente sempre fala nas lives, né? Tudo aqui na Terra, na nossa caminhada, demanda esforço, demanda disciplina. Então, de nada adianta a gente só ter a vontade, né? Ter aqui dentro da gente, nossa, eu gostaria muito de ajudar aquele irmão, mas o que eu estou fazendo para isso, né? Sim. Eu estou colocando em prática, eu estou indo lá, né? Então, essa conquista, essa construção da compaixão é algo que realmente é gradual, né? Depende do nosso esforço, depende daquilo que a gente está colocando de força na nossa de intenção nas nossas atitudes, né? Então, o próprio título da lição já faz a gente começar essa reflexão.
Será que a gente está conquistando a nossa compaixão? Né? O que, que a gente tem feito para isso? E nesse trechinho também da primeira carta de Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade. O pessoalmente, porque é exatamente isso que eu acabei de falar. A gente realmente tem que ir lá, colocar a mão na massa. Não adianta a gente esperar isso vir do nosso irmão, do próximo. Tem que realmente partir da gente, né? Ter a nossa intenção ali. E nesse mesmo versículo, antes disso, ele fala: rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade. Então, a gente precisa, além de praticar, né, além de ir lá, colocar a mão na massa, a gente ainda tem que não deixar ser corrompido pelas fábulas profanas, né? Pelas coisas do mundo. Então, a gente, além de praticar a compaixão, de colocar em prática, a gente ainda precisa ter esse outro detalhe também. Sim, em todos os tempos, né, houve aqueles que fazem as práticas exteriores, né? E uma das coisas que Jesus mais assim se preocupou em combater foi justamente isso, né? Então essas práticas profanas, ele fala também num trecho sobre as fábulas, né? As fábulas, quer Uhum. dizer, as coisas que não são reais e que não só naquele tempo, mas infelizmente até hoje, né? A gente vê a propagação de ideias assim que a gente chama de bizarras até, né? Às vezes. Então, essa recomendação de Paulo é no sentido de busca da essência, né? Da essência dos ensinos de Jesus, das leis divinas. Porque também, se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir adquirir a compaixão, né? Então, acho muito assim apropriado e atualíssimo para os nossos dias de hoje, quando nós estamos vendo tanto sofrimento, tanta necessidade no nosso próximo, não é? É assim, em termos globais mesmo, né? Claro, aqui, bem do nosso ladinho, tem um que é o nosso próximo, porque o nosso próximo é aquele que está precisando da gente, né? Uhum. Exatamente. Eu E também, depois, pode falar. pode falar. Não, 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 fica à vontade. Não, eu só ia comentar que depois o Emmanuel, ele dá alguns exemplos, né, pra gente, que dá até pra gente trazer pra nossa realidade. Ele fala, né, que nenhuma conquista chega sem apoio da prática. E ele deu dois exemplos aqui. Como um grande intérprete da música, ele não se mantém nessa definição sem longos exercícios com base na disciplina. Então, precisa de muito treinamento, né, para uma pessoa ser excelente naquilo que ela faz, né, para chegar na excelência. Um campeão nas ligas esportivas não consegue destacar-se simplesmente sonhando com vitórias. E muitas vezes a gente não vê a trajetória que essa pessoa teve que praticar, né, até chegar nessa vitória. Por exemplo, os grandes corredores, aqueles que correm 100 metros em 8 segundos, por exemplo, eles praticam 12 horas por dia, né? É, Então é um trabalho, é uma prática diária que demanda muito tempo para ele conseguir atingir o objetivo dele num pequeno tempo, né? Num curto espaço de tempo. Então, às vezes, a gente precisa ter essa compaixão, né? Olhar o próximo, ter essa compaixão de sentir o que o próximo está sentindo, mas com os olhos dele, porque quando a gente olha com os nossos olhos, muitas vezes a gente julga, né? Porque a gente tem a nossa bagagem. Eu tive a minha bagagem, você teve a sua. Então, quando eu olho para o outro, para aquela dificuldade que ele está tendo com os meus olhos,
muitas vezes eu vou achar que aquilo não pode acontecer, né? Eu vou julgar ele, porque eu não estou enxergando o todo, eu não estou vendo todo o esforço que ele está tendo, as batalhas que ele tem diariamente para estar tendo aquela atitude, né? Então, a compaixão é exatamente isso, a gente conseguir se colocar no lugar do próximo, mas tentar olhar aquela situação com os olhos dele, né? Isso. Como que será que está a vida dele? Por que será que ele está tendo aquela atitude tão errada, né? Será que está acontecendo alguma coisa? Porque às vezes antes da gente pensar isso, a gente já julgou, né? A Uhum. gente já cometeu o julgamento. Então, realmente, quando virem esses pensamentos, né, de julgamento, ao invés de a gente só apontar o dedo, mas a gente estender a mão, né, para tentar entender o que está acontecendo com aquele meu irmão. E é exatamente isso que a gente vai construindo, é a conquista da compaixão. Todos os dias, quando eu tiver uma situação difícil, né, e mais para baixo, a gente vai ver que aqueles que nos contrariam são nossos melhores instrutores, né, que o Emmanuel falou de uma forma brilhante na lição, porque é exatamente isso. São nas adversidades do nosso dia a dia que a gente consegue parar um pouquinho para pensar, nossa, se aquilo me incomodou tanto, o que será que está acontecendo no meu irmão que está refletindo em mim? Né? Porque eu só consigo identificar uma coisa que me incomoda se ela ainda tá aqui, né? Às vezes está enraizado ali, a gente não está conseguindo identificar, mas uma coisa que tem muita força para mim, é uma atitude errada que meu irmão teve. Eu coloco muita força naquilo que ainda, se eu também tenho um pouquinho daquilo, né? Se às vezes aquilo precisa ser reformulado dentro de mim. Então, durante o estudo que eu estava fazendo, né, para essa lição, me veio muito forte isso, de tentar enxergar a dor do outro nos olhos dele, né? A incompreensão do outro nos olhos dele. Porque muitas vezes eu não sei o que está acontecendo, né, na vida dele, no dia a dia dele. Então, às vezes ele está cometendo aquela falta comigo ou com qualquer outra pessoa, porque justamente ele está em desequilíbrio, ele está em compreensão, ele nem está entendendo o que está acontecendo, né? Ele realmente está precisando de ajuda. E é nesse momento que entra a nossa compaixão, a nossa piedade. Interessante, Vitória, que enquanto você falava, eu estava pensando aqui o quanto as pessoas estão se arvorando em julgadoras, né? Em juízes, juízas, com a facilidade das redes sociais. Nossa, mas é quase que instantâneo, assim, a pessoa já imagina que sabe a situação, né? Seja um familiar, um amigo ou outra personalidade qualquer, Uhum. né? E é uma rapidez assim para julgar, para sentenciar, para então essa pressa é outro componente para a gente refletir, porque está todo mundo tão apressado com tudo hoje que a gente mal tem tempo de olhar para o outro. Mal a gente consegue escutar. É uma urgência, uma ansiedade tão grande que nós estamos vivendo, e eu tenho refletido muito sobre isso também, sabe? Como que a gente vai exercitar, né, essa compaixão se a gente não está conseguindo nem esperar, aguardar a pessoa terminar a frase, não é? Às vezes a gente interrompe a pessoa, Uhum. ou a gente é interrompido. Mal você abre a boca, a pessoa já dispara alguma coisa. Então, assim, Sim. são coisas que essa lição traz que são, assim, atualíssimas, atualíssimas, né? É, a perseverança, a necessidade que a gente tem necessita para adquirir essas virtudes, a questão que você comentou também
do que eu estou enxergando no outro, mas eu estou enxergando com os meus olhos, eu estou avaliando com as minhas medidas. E acontece que a gente não sabe das dificuldades da pessoa, ou se ela já tem condições de avaliar, né, os Uhum. caminhos, as decisões que ela tomou, porque às vezes, igual fala aqui também sobre a culpa, né? A culpa, deixa eu pegar aqui. Pensa na insatisfação enfermiça dos que se fazem perseguidores, né? Porque os perseguidores, eles têm um prazer doentio na perseguição, na em se colocar numa posição de poder, de um falso poder, né? Porque se você está prejudicando, você está fazendo mal a alguém, primeiro prejudicado é você mesmo, né? E ele fala que na dor dos que se entregam a esse ou aquele tipo de culpa. Por quê? Quem sente culpa, sente remorso, é que sabe que errou. Uhum. E essa dor é tão intensa, né? Porque às vezes não tem mais como corrigir, Sim. né? Então a pessoa, nós todos, né? Às vezes carregamos a culpa e o remorso em toda uma existência. Uhum. Essas mazelas, essas feridas, elas vão demorar ainda para cicatrizar. E Sim. então, que Paulo está convidando Timóteo, mas nos convidando, né? Que a lição chega para todos Para nós, todos. é exercitar o sentimento de compaixão. Porque quando ele fala exercita-te pessoalmente na piedade, às vezes a gente pensa assim, em pena, em dó, mas não é Uhum. isso. É muito mais profundo, né? Sim. É muito mais profundo, porque a compaixão é um sentimento que faz com que a gente tenha um impulso de ajudar a pessoa, ajudar de alguma forma. E aí, lembrando o estudo da semana passada, que foi indicação fraterna, que o livro ele foi sendo alinhado, né, nos estudos de forma que um complementa o outro. Então, Sim. aqui, a citação que está no início é servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Ou seja, Uhum. algum dom a gente tem que pode Sim. nos ajudar a adquirir, a fortalecer em nós esse sentimento, né? É estimular aquilo que tem de melhor em cada um, né? Porque nós somos completamente diferentes, mas cada um tem uma coisa boa para oferecer para alguém. Então, se Muito todo mundo bom. começasse a colocar, né, em prática essa bondade que Jesus já nos deu quando a gente reencarnou, o mundo seria muito diferente, né? A gente começaria a olhar as pessoas com outros olhos, as atitudes seriam mais fraternas, né? Então, acho que realmente falta isso, né? De olhar e realmente colocar em prática e exercer aquilo que tem de melhor em cada um. É, ser menos agressivo, ter mais paciência, né? Faz parte, porque quando ele fala é, que são as pessoas que nos contrariam, são os melhores instrutores, é a oportunidade do exercício, né? Sim.
Porque não adianta a gente ficar só fazendo castelos, né? Ai, nossa, que vontade de fazer alguma coisa, que vontade de ajudar, mas então ela tem que ser seguida de ação, né? Sim, Colocar essa vontade em prática, né? com certeza. E assim, essa frase faz a gente relembrar mesmo, né, que Jesus nos deu essa oportunidade justamente porque a gente só conquista as virtudes, né? A gente só vai conseguir chegar lá na felicidade plena com as virtudes que a gente conseguir aqui, né? Nessa escola que a gente está tendo a oportunidade de viver. E é através dessas desavenças, das relações sociais que nós temos, né? Que a gente vai conseguindo ter essas virtudes. Igual o exercício da compaixão, a conquista da compaixão, é através disso que a gente vai ter a compaixão. Vai chegar um momento que já vai virar algo automático. A gente já vai ter essa compaixão naturalmente, de tanto praticar, né? Que é o treinamento e a disciplina. Então, se eu treino isso diariamente, se todos os dias eu me policio para ter a compaixão, em algum momento aquilo ali é real, é a verdade, né? É, Então, porque a pode gente falar. vai criando no entorno uma sintonia com os que estão naquela mesma frequência vibratória. Então, à medida em que a gente vai conseguindo mais vezes se comportar, pensar assim, esse tempo pode ir sendo aumentado, né? Aos poucos, porque Uhum, nada é de uma vez mesmo, né? A gente tem muita dificuldade mesmo para adquirir as virtudes. A paciência, a indulgência, a compaixão, né? uhum, Mas à medida que a gente vai procurando sintonizar nessa frequência mais alta, né, com a espiritualidade superior, a gente vai se habituando, né? A gente vai sim, conquistando esse, essa virtude que vai nos acompanhar, que é, um, é uma conquista perene, eterna, né, para a nossa evolução espiritual. E aí a gente pode entender também esse convite de Paulo a Timóteo, né, como o exercício do maior mandamento, né, de Jesus, da lei divina, sim, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Quando aquele doutor da lei perguntou a Jesus, né, qual é o maior mandamento da lei? E ele respondeu dessa forma, porque verdadeiramente não tem como a gente amar o próximo sem amar a Deus, né? E amar a Deus é mais do que saber da existência de Deus e crer nele. É justamente uhum, a vivência, né? A sim, vivência, o amor a Deus. Como que é amar a Deus? É fazer, nos exercitarmos nas suas leis, leis divinas, da uhum, caridade, do amor, do trabalho, né? sim. Tem Então, até uma pergunta no livro dos Espíritos, eu acho que é a 886, que fala: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E eles respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições do outro e perdão das ofensas, né? Então é exatamente colocar em prática aquilo que Jesus nos deu assim de exemplo mais magnífico, né? Ele não via cor, não via raça, não via gênero, dinheiro, não via nada. Ele só tratava todos como irmãos e sempre com muita humildade, com muito respeito, né? Sempre respeitando muito o momento de cada um,
durante, enfim, quando os apóstolos também estavam acompanhando Jesus, ele demonstrou isso, né, algumas vezes, que tinha alguns discípulos que ainda estavam na incompreensão e mesmo assim ele ainda teve muita paciência com cada um deles, em cada proporção diferente, né? Sim, Então, assim, ele foi o maior exemplo de caridade, de humildade que a gente pode ter, né? E além disso, eu ainda achei no Evangelho, no capítulo 13, uma outra passagem que fala sobre a piedade, que está muito interligado também com a compaixão, né? E diz que é a virtude que mais aproxima os homens dos anjos. Que dá para a gente ver, né, o tanto que é uma virtude necessária. E ela ainda assim é a irmã da caridade que vos conduz para Deus. Então a gente só consegue, né, chegar, se aproximar de Jesus através da caridade, né? Quando a gente realmente consegue colocar em prática todos os ensinamentos e as leis divinas. Eu achei assim que complementa tudo isso que a gente está falando, né? com certeza. Muito bom. É, voltando a uma fala sua, você disse, quando a gente está enxergando defeito no outro, né? Dificuldades que a gente enxerga no outro. Ah, fulano é isso, fulano é aquilo. Tem uma frase que é muito bacana, né? Que fala assim: você disse que tem uma correspondência em nós, né? Que soa em nós, não é isso? Se eu estiver enganada, você me corrige. E tem uma frase muito bacana que serve também tanto para o negativo quanto para o positivo. Ela é assim: se você vê luz em mim, ela está primeiro em você. E o contrário também é verdadeiro, né? Se a gente está enxergando imperfeição no outro, isso tem a ver com a gente também, não é? É justamente aquilo que a gente estava falando. Muitas vezes a gente olha as pessoas e julga e avalia através das nossas próprias medidas, né? E nós estamos todos ainda em aprendizado. Então, Uhum. é importante a gente lembrar disso na hora de se corrigir e evitar o julgamento. Jesus, em hipótese alguma, ensinou que a gente deve aceitar tudo, ou não enxergar o mal, o errado. Mas o que ele nos trouxe de ensino é combater o mal e não a pessoa. A pessoa é um espírito eterno em aprendizado, e se a gente não ajudar, como é que vai aprender? Assim como nós sempre fomos ajudados. Não resta dúvida. O simples fato da gente ter um anjo guardião é a prova de que Deus nos ajuda sempre, né? Agora, a gente precisa empreender, ouvir o nosso anjo guardião, né, Vitória? Exatamente. E sem contar, né, Mirna, que a partir do momento que eu julgo, né, se eu fico nesse ciclo vicioso, né, de julgar e ao invés disso não estender a mão, ou então quando alguém briga comigo, eu vou e retruco, brigo de volta, a gente cria, né, um círculo energético muito negativo, né, e nem a gente está conseguindo ajudar o outro e nem se ajudar, né? Se o meu irmão ele já está em desequilíbrio, eu vou lá e jogo mais uma faísca, ele já está pegando fogo. Eu jogo mais um pouquinho de álcool, eu não vou ajudar a apagar aquele incêndio, eu vou dar mais força para ele, né? Então, eu estou cometendo dois erros. Eu estou prejudicando um irmão e não estou ajudando, né? Então, são dois erros que a gente comete quando a gente devolve com a mesma moeda, né? Então, essa questão da compaixão é justamente para a gente evitar essa questão de devolver na mesma moeda,
e sim enxergar o que o meu irmão está precisando de ajuda, né? Em qual situação ali eu posso ajudar ele, ao invés de só ficar julgando e ficar nessa questão da briga e retruca da mesma forma, porque a gente não sai do lugar desse jeito, né? A gente Uhum, continua ali na inércia. uhum, exatamente. É, e essa última fala aqui, né, fecha com chave de ouro. Compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, notemos, ninguém adquire a piedade sem construí-la. Então, é gradativo, né? A gente Colocar precisa a ir mão na massa. praticando. É isso. Bom, acho que a gente falou bastante, né? É um assunto que realmente a gente pode falar muito, mas igual a gente falou, se a gente não começar a praticar, de nada adianta, né? Então, eu espero que através desse estudo, né, que todos nós possamos começar a olhar com outros olhos, né, o nosso irmão, quando aconteceu uma situação difícil, desafiadora, que você sentir, né, que está te afetando de alguma forma, ao invés do julgamento, tentar enxergar com os olhos daquele irmão o porquê que ele está fazendo aquilo, né? E se você não conseguir compreender, tá tudo bem também, mas sem o julgamento, né? Só ore por ele, se você não puder fazer alguma coisa, não puder ir lá e ajudar ele de alguma forma, que você pelo menos reze por ele. Ore por ele, peça piedade a Jesus pela vida dele, porque você já vai estar contribuindo, né? Eu acho Com que certeza. qualquer coisa que a gente faça que não prejudique já é uma ajuda. Então, mesmo que seja uma oração, mesmo que seja uma palavra, um bom dia, um sorriso, ou só escutar o que a pessoa tem para falar, você já está fazendo muito por ela. E isso é a Uhum. prática, né? Isso é a prática da compaixão. A gente se colocar no lugar do outro e fazer alguma coisa para ajudar aquele seu irmão, ao invés de só ficar ali no julgamento. Então, que através dessa lição de hoje a gente possa começar a enxergar, né, de outro jeito, de outra forma, com mais amor, né, com mais empatia, para que a gente possa ajudar esses irmãos que ainda estão enfim, em desequilíbrio, né? É isso. Perfeito, Vitória. Não podemos jamais ignorar a força da oração, da prece, né? Não precisa ser longa nem nada. É o sentimento, é A a intenção, né? intenção, né? Porque não tem nenhuma prece que fica sem resposta. Então, às vezes, naquele momento, a gente não pode fazer nada além de uma prece, mas não achemos também que ela não vale nada, ela vale muito, né? Sim, Então, é isso. Muito obrigada, Mirna, mais uma vez, pela companhia, pelas trocas. É sempre ótimo estar aqui com você. Obrigada a todo mundo que esteve aqui também, né? Agradecer aos nossos irmãos espirituais que também estiveram aqui presentes com a gente. É isso. sim. Vitória, foi uma alegria muito grande esses momentos da gente compartilhar aqui, né? As nossas reflexões, nossos estudos, e foi muito bom poder matar a saudade um pouquinho, tá? Foi Agradeço ótimo. também a companhia de todos, que Jesus nos fortaleça cada vez mais para a prática dos ensinos dele e que Que tenhamos assim, todos uma noite tranquila de refazimento. Muito que assim obrigada. seja. Tchau, tchau. Até a próxima. Até.